Fala pessoal, Patrick na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o que tá ruim pode piorar. 2 semanas depois da agressão do preparador físico Pablo Hernandes, da comissão do Jorge Sampaoli, agrediu o Pedro com um soco na cara depois da virada do Flamengo contra o Atlético Mineiro, quando o Pedro não quis mais aquecer, né? Porque, enfim, só tinha mais uma alteração, ele estava chateado por não ter entrado no jogo. Vocês já sabem toda essa história. 2 semanas depois, o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia. Tem um jogo importantíssimo amanhã, pela Copa do Brasil contra o Grêmio, onde a classificação parecia encaminhada depois da boa partida que fez lá no Sul, 2-0 no placar. Mas como as coisas mudam em 14 dias, eu diria que existe a possibilidade, embora ainda remota pelo placar construído fora de casa, do Flamengo ser eliminado. Porque o que a gente tem visto é uma clássica crise na Gávea, né? Quem acompanha o Flamengo há mais tempo sabe. Enfim, para melhorar todo esse ambientaço que está no Flamengo, com o Jorge Sampaoli sendo muito questionado, chamado de burro, as informações de que os jogadores já não compram mais a ideia dele, declarações contraditórias nas coletivas, o Marcos Braz falando que está tudo tranquilo, o clima está bom. Para melhorar isso tudo, Varela e Gerson saíram na porrada hoje no treino. Literalmente, saíram na porrada. A informação publicada primeiro pelo Globoesporte.com, o jornalista Caê Mota, foi de que rolou uma falta, né, do Gerson no Varela. O Varela ficou reclamando, o Gerson foi falar com ele, você tá falando o quê? O Varela, não tô falando contigo não, irmão. E aí o Varela foi para dar uma porrada no Gerson, o Gerson, malandro no esquindolelê, esquivou e deu no nariz do Varela, quebrou o nariz do Varela. Amanhã tem semifinal da Copa do Brasil e hoje o lateral direito, que seria titular do Flamengo, está no hospital com o nariz quebrado, meus amigos. É inacreditável o que acontece no Flamengo, né, nessa temporada, mas não é surpresa. É inacreditável, mas não é surpresa. Porque isso tudo é fruto do desmando da diretoria do Flamengo. O planejamento pífio, a falta de comando. O que a gente pode esperar? Eu falei aqui, após a derrota para o Olímpia, que foi muito merecido. Foi muito merecida essa derrota para o Olímpia, essa eliminação. Porque o Flamengo, embora seja um clube bilionário hoje em dia, que arrecada mais de bilhão, não se porta como tal. O Flamengo ainda tem diretoria amadora no seu principal departamento, que é o departamento de futebol, né? E não tem como esperar muita coisa. O Flamengo vendeu o João Gomes, que era o pilar do meio de campo, e não contratou ninguém para reposição. O Flamengo rescindiu, não renovou com o Dorival. E aí tem gente que na época concordou, tem gente que na época discordou. Trouxe o Vitor Pereira com 3, 4 meses, mandou embora, traz o Sampaoli. Agora o Sampaoli tem 32 partidas. O time fez um bom jogo, que foi justamente contra o Grêmio, né, no jogo de ida, mas nada além disso. Então, a minha pergunta é o que esperar do Flamengo? Eu acho que, assim, claro que tem a Copa do Brasil e aí pode ser a única chance de título do Flamengo. E olha que esse ano foi, eu acho que o ano que o Flamengo mais teve a oportunidade de levantar uma taça. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, tudo bem que o Mundial não conta, mas foi um campeonato que o Flamengo foi eliminado de forma, assim, vergonhosa. Não por ter sido eliminado, mas, de novo, pela maneira que jogou. Taça Guanabara, o Flamengo estava na frente até os 2 últimos jogos, os 2 últimos clássicos contra Vasco e Fluminense, o Flamengo perdeu. Campeonato Carioca, o Flamengo fez 2-0, igualzinho, fez 2-0 no primeiro jogo contra o Fluminense, tomou 4-1, o Fluminense jogou muito mais, merecido perder o título. Aí sobra Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Sampaoli, novo treinador. Todo mundo achava que ia. Eu achava que era uma boa escolha. Não foi. Não foi. O Flamengo viu o Botafogo abrir 14 pontos. Pelo menos eram 14, agora são o quê? 16 pontos. Quase. Eu vou até conferir aqui para não falar
nenhuma besteira. O Botafogo campeão do primeiro turno, né? Um título óbvio simbólico, são 15 pontos. O Botafogo está com 47, o Flamengo com 32. Aí o Marcos Braz disse, depois do empate contra o São Paulo, outra atuação muito ruim, apesar do que diz Sampaoli e alguns jogadores, como o Fabrício Bruno, de que foi uma boa atuação. O Marcos Braz diz que tem gente no departamento de futebol que ainda sonha com título. Vocês viram como o Botafogo está jogando? Como o Botafogo foi atrás do resultado contra o Internacional? Com garra, com organização, com tática, com técnica. O Flamengo, pelo que está demonstrando hoje, vai chegar nunca no Botafogo. Nunca. Então, esse é um papo que não cola. É muito mais da boca para fora. E aí, ganha do Olímpia por 1-0. Uma atuação muito fraca, né? Apesar do Olímpia ter vindo todo retrancado, e aí eliminado, jogando nada no Paraguai. Sentiu o ambiente lá no Defensores e também porque não é um time organizado, não é um time bem treinado. Eu já falei isso. A culpa do momento do Flamengo passa por 3 vertentes: a diretoria, os jogadores e o treinador. E agora, depois desse empate contra o São Paulo, jogo contra o Grêmio, e sai essa notícia. Para melhorar, para não dizer o contrário, o Flamengo informou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o entreveiro, ou seja, um jogador quebrar o nariz do outro, que tentou dar porrada nele antes, foi um entreveiro, entre os atletas Gerson e Varela, foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. Porra. Disputadíssimo, um soco no nariz. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. Eu até publiquei lá no meu Twitter, quem quiser me seguir é Patrick_CM97. É o seguinte, é o segundo caso de agressão em menos de um mês, né? Como eu falei, 2 semanas aí mais ou menos. Isso só evidencia o que muita gente já fala, eu já falo aqui, e muitos outros jornalistas, influenciadores, torcedores do Flamengo falam. O departamento de futebol do Flamengo perdeu o controle do grupo. Isso é claro. Não é coincidência que em um mês aconteceram 2 agressões. Os jogadores, a comissão técnica, eles acham que podem tudo, que vai ficar por isso mesmo. E tá ficando. O Pedro recebeu uma punição por não ter aquecido. Correta a punição. Agora os jogadores dão um soco na cara do outro e não acontece nada. Qual é o critério? Imagina o Pedro vendo isso. E o presidente Rodolfo Landim, que está desaparecido, inclusive ficou se escondendo ali no aeroporto quando o Flamengo desembarcou, não faz nenhum movimento. Não fala em renovação de departamento, não fala em renovação de elenco, nada, sumiu. O presidente do Flamengo sumiu em uma das piores crises nos últimos anos do clube. E aí vai esperar o quê? Eu, sinceramente, não tenho nenhum otimismo para o Flamengo. E pior, o Flamengo pode ver o Botafogo, que deve ser campeão brasileiro com muitos méritos, tá? Jogando uma bola de dar inveja no Flamengo. Pode ver o Botafogo campeão brasileiro. O Fluminense está brigando ainda pela Libertadores e hoje está na frente do Flamengo na classificação, não. Na verdade, o Fluminense está atrás, 1 ponto atrás, né? Quem está na frente é o Palmeiras e o Grêmio. Mas o Fluminense está ali com 31 pontos também, brigando pela Libertadores. O Flamengo, além de ficar sem título, pode ver seus 2 rivais levantarem taças importantíssimas. O Botafogo, depois de um hiato gigantesco, sem ganhar títulos relevantes, né? Eu não vou botar aqui a Série B, porque o Botafogo é maior do que isso. E o Fluminense, que pode ser campeão da Libertadores dentro de casa, porque está sabendo jogar Libertadores. O jogo contra o Argentino Júnior também foi retrancado. O Fluminense não jogou bem, mas ganhou 2-0. Soube ganhar, porque Libertadores é isso. Então essas desculpas, mas o time veio muito fechado, mas com o elenco que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem e com o treinador dito de grife que o Flamengo tem, não é, né? Tudo bem que o Olímpia não é um clube pequeno, é o maior time do Paraguai, tricampeão da Libertadores, assim como o Flamengo. O Defensores do Del Chaco estava um clima muito bom para eles, mas era para ter feito o resultado aqui e não conseguiu.
Então a gente fica aí na espera para o que vai ser amanhã. O Varela e o Gerson seriam titulares, né? A princípio eles continuam relacionados. Lembrando que o Wesley está suspenso, então não pode nem jogar, e o Mateuzinho ainda não atuou depois da contusão. Seria o Varela o titular. Agora, com o nariz quebrado, a gente não sabe, não faz a mínima ideia do que vai acontecer, se ele vai ter condições para o jogo. A gente fica esperando novas atualizações. E no meio disso tudo, que não tem nada a ver com o Flamengo, o Neymar foi anunciado pelo Al Hilal, o novo reforço do Al Hilal. Que loucura essa terça-feira, meus amigos. Qualquer atualização, qualquer novidade, eu volto aqui no canal para trazer para vocês. Por enquanto é isso. Fiquem de olho aqui. Quem puder, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para os amigos. Amanhã, Flamengo e Grêmio no Maracanã, estaremos lá. Então, produzindo também conteúdos. Você que não é inscrito, eu ia falar inscrito lá no Instagram, mas é seguidor, procura lá, Notícias Futebol Clube. E me segue, porque vai ter muito conteúdo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Aquele abraço.